Olá, meus alunos, tudo bem? Na aula de hoje, um breve tutorial, a gente vai aprender um pouco sobre a produção de placas de circuito eletrônico de maneira manual, certo? Primeira coisa aqui, eu tenho minha placa, ela está levemente oxidada, deixa eu tentar melhorar um pouquinho a iluminação. Como vocês devem estar vendo aí que a minha placa está com um pouquinho de oxidação e a de vocês que eu entreguei nem se fala. Mas para isso a gente pega um pedacinho de lã de aço e aí a gente vai esfregar. Com qual força? Com força suficiente para remover a oxidação, mas não o suficiente para arranhar profundamente a camada de cobre, pois isso seria bem ruim. Então perceba aqui que a oxidação vai sumindo, não é preciso muita força, só é preciso um pouquinho de jeito. Lembrando que a nossa mão é cheia de gorduras e outras substâncias que fazem com que a durabilidade da placa piore um pouquinho. Mas para um circuito simples como esse, não tem problema. Galera, principal a gente lembrar aqui é que a nossa placa, para o nosso circuito, foram utilizados somente componentes simétricos, como resistores, e o único componente não simétrico é este LED aqui. Mas eu só quero lembrar vocês que para outros componentes, às vezes é necessário espelhar a placa, porque o nosso desenho naturalmente é virado. Bom, a minha placa vai ficar um pouco mais compacta que a de vocês, só quero lembrar vocês que ao desenhar o circuito de vocês, vocês devem evitar curvas acentuadas como essa. Todas as curvas deverão ser feitas ou na diagonal, ou se não for possível fazer na forma de linha reta, faça uma curva mesmo. E agora, para apagar isso aqui, basta, se por acaso você errar em algum momento também, aí sim vai ser preciso esfregar com um pouquinho mais de força com a nossa lã de aço. Mas ainda assim não o suficiente para causar ranhuras profundas. E prontinho, a placa está nova de novo. Essa caneta aqui também tem que ser uma caneta permanente, ou a caneta de CD e DVD. Bom, vamos lá. O nosso circuito ele tem a entrada positiva e negativa da fonte. Lembrando que tudo que for conexão de componente, a gente tem que dar uma aumentadinha aqui. Então, positivo da fonte. E eu quero fazer o negativo da fonte bem aqui no cantinho. Faz uma bolotinha aqui. Agora, a gente verificou que no nosso circuito, da saída da fonte, temos uma bifurcação. Uma parte vai para este interruptor aqui, esta chave, e outra parte vai para uma resistência. Lembrando que a nossa chave é cruzada. Então, eu levantei aqui os pinos que eu não vou estar utilizando, e os pinos que estão baixos serão os que eu vou utilizar. Esses aqui depois eu passo um alicate neles. E aqui eu marco aproximadamente o alinhamento que deverá ficar as coisas. Se eu quiser que aqui seja um ponto da minha chave, pelo que eu calculei, mais ou menos aqui deverá ficar o outro ponto. Agora eu faço a conexão entre o positivo da fonte e o pontinho da minha chave. Agora, seguindo a regra, aqui na saída da chave haverá um resistor. Aqui eu peguei um resistor qualquer, não é necessariamente o resistor que eu vou estar utilizando no meu circuito. Eu só quis demarcar aqui a distância. Vou colocar
aqui é sempre bom deixar uma sobrinha para resistores, e aqui vai ficar o outro ponto dele. Agora eu aumento, conecto, e lembrando que a outra ponta do resistor ficará junto ao meu transistor. O transistor eu não vou medir, justamente porque esse transistor aqui é do tipo... esse transistor aqui ele é simétrico. A pinagem dele é simétrica. Então, basta que eu me lembre que aqui na base do transistor virá o resistor, no coletor virá o outro resistor que a gente está utilizando, e aqui no emissor vai para o negativo. Conecto aqui base do transistor, né? E aqui eu já posso até mesmo puxar para o negativo. Posso tentar puxar em linha reta. Curvas sempre é bom que a gente evite. Prontinho. Ok. E agora eu tenho que encaixar o meu LED. Lembrando que o anodo do LED, ou melhor, o positivo, né, mas já vamos aprender a usar os termos técnicos, o anodo do LED virá junto com o coletor e o catodo, o lado negativo, virá junto com o emissor do meu transistor. Note que a minha placa ficou um pouquinho apertada, mas a placa de vocês é maior do que a minha. Mas aqui eu consigo fazer bem apertadinho. Bom, acho que eu vou fazer uma pausa e vou puxar todo o meu desenho um pouquinho mais para o lado. Bom, pois bem, eu dei uma puxadinha aqui um pouquinho mais para o lado. Por que eu posso fazer isso? Porque os pinos dos componentes são flexíveis. Então eu puxei um pouquinho mais para trás. Agora sim, aqui fica o positivo do LED e aqui fica o negativo do LED. A gente sabe que é anodo e catodo. Pois bem, conectamos e conectamos. E por fim, lembrando que também de acordo com o nosso circuito, a imagem dele ficará no final, disponível para vocês. Fica um resistor conectado aqui a esse terminal e conectado ali com a fonte. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou preferir colocar esse resistor aqui em cima, no plano. Lembrando novamente que isso é apenas uma medição. Lembra que eu falei de evitar as curvas? Eu vou preferir fazer aqui, ó, uma curva mais suave, evitar as curvas acentuadas. E aqui, novamente, prontinho, está feita a nossa primeira placa de circuito. O próximo passo será perfurar e depois corroer, e isso será feito na escola. Até amanhã, tchau, tchau!